Muito boa noite, meus irmãos. Graças a Deus pela igreja reunida. Deus seja louvado. Nosso povo aqui reunido, meus irmãos. Quero saudar os nossos visitantes. Sejam todos bem-vindos à primeira Igreja Batista Bíblica do Rio de Janeiro. Saúdo também os irmãos que estão acompanhando pela transmissão. Que o Senhor edifique as vossas vidas. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, versos 10 a 20. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versos 10 a 20. O tema da mensagem de hoje é a armadura de Deus, o capacete da salvação. Para as crianças que estão anotando, o tema da mensagem é a armadura de Deus, o capacete da salvação. Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para permanecer. Peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Essa foi a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Pai querido, fala conosco nesta noite. Fortaleça a tua igreja da tua palavra. E que somente Cristo receba toda a honra e toda a glória. É no nome dele que oramos. Amém. Usem o capacete da salvação. Todo cristão precisa entender que está constantemente numa luta, numa batalha. E eu quero começar lembrando os nossos 3 inimigos. O pecado que habita em nós, o mundo com as suas filosofias, seus conceitos contrários aos mandamentos de Deus, e o diabo, nosso adversário. E aqui em Efésios 6, 10 a 20, Paulo deixa claro que nós precisamos de toda a armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Nós podemos observar, meus irmãos,
que nessa passagem o apóstolo não gasta muito tempo detalhando o plano do inimigo e nem quem são os principados e as potestades, chamando-os pelo nome. Mas isso não significa que devemos ignorar os seus desígnios. Não significa que nós devemos ignorar que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O objetivo dele sempre foi trocar a verdade de Deus pela mentira. Não foi assim desde o princípio do Éden? Deus tinha dado a Adão uma ordem. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Gênesis 2,17. Depois a serpente disse à mulher: é certo que não morrerão, que vocês não morrerão. Foi como se ele dissesse para Eva: não foi bem assim que Deus falou. Pode comer, vai ficar tudo bem. Confia, nada vai acontecer com vocês. E nós já sabemos as consequências da desobediência, da nossa desobediência ao Senhor. E é exatamente isso que nós precisamos ter em mente. Precisamos entender, meus irmãos, que a nossa mente precisa estar protegida dos ataques do nosso inimigo. Em aspectos gerais, o capacete, ele protege a cabeça de lesões neurológicas, evitando o comprometimento da capacidade de raciocínio e protege também do comprometimento do funcionamento de todo o corpo. O capacete é um item importantíssimo na prática de alguns esportes. É um item de segurança também para algumas profissões. E a visão de Paulo é que um soldado romano preparado para uma batalha, tendo o inimigo no seu campo de visão. Os soldados romanos não usavam capacete em todo o tempo, mas conosco é diferente. Porque o inimigo não dorme, o nosso adversário não dorme. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versos 8 e 9, diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. O professor de exegese bíblica, Harold Hoehner, comentando essa carta, em um trecho ele diz: com a cabeça protegida, o soldado sente-se seguro no meio da batalha. De um modo parecido, a posse da salvação pelos crentes lhes dá a confiança de estarem seguros durante os ataques do diabo. Nesse mesmo trecho, meus irmãos, Harold faz uma distinção da experiência da salvação que o apóstolo Paulo está se referindo aqui em Efésios, com a salvação de um juízo futuro prevista em 1 Tessalonicenses 5:8. Sim, nós temos a esperança da salvação. Já temos a vida eterna, mas ainda não se manifestou. Nós aguardamos os novos céus e a nova terra, onde habita a justiça. É o já e ainda não.
e receberemos um novo corpo sem pecado, um corpo glorificado, preparado para passar a eternidade com Cristo, nosso Senhor. Só que aqui, agora, nós, nessa realidade caída, afetada pelo pecado, nós já experimentamos o novo nascimento. E eu quero, a partir de agora, começar a detalhar um pouco a nossa situação antes da salvação. Vamos abrir em Efésios 2, versos de 1 a 3. Volte um pouquinho algumas páginas. Vamos ler Efésios 2, de 1 a 3. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Meus irmãos, nós estávamos espiritualmente mortos, distantes do nosso Criador, em rebelião contra Ele. A nossa natureza foi corrompida pelo pecado. A imagem de Deus em nós foi manchada, foi maculada. Deus, na criação, compartilhou conosco alguns atributos. É o que na teologia nós chamamos de atributos comunicáveis. Santidade, bondade, amor, longanimidade. Mas há atributos também que Deus não compartilhou conosco. Nós não somos eternos. Nós fomos criados a partir de um ponto da história. Deus é eterno. Ele sempre existiu. Nós não somos oniscientes. Nós não somos onipresentes. Deus é. Adão foi colocado no jardim para ser um representante de Deus na criação. Diante de tudo aquilo que Deus havia criado. Adão foi criado sem pecado. E ele recebeu algumas responsabilidades. São os mandatos criacionais. Mandato social, de se relacionar com o próximo. Mandato cultural, de desenvolver e guardar o jardim, protegendo de ameaças. O mandato espiritual, que é o relacionamento com o próprio Deus. É a resposta da primeira pergunta do breve catecismo de Westminster. O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Toda a criação deveria dar glórias a Deus. Mas nós decidimos tirar Deus do time. Decidimos tirar Deus da jogada. Decidimos desobedecer, pecar contra Ele, e por isso nós morremos. Então você pode se perguntar, o que eu tenho a ver com Adão? Eu nem estava lá. Né? Nem estava lá. Adão era o representante de toda a raça humana. É por isso que quando ele pecou, todos pecaram com ele. Isso é Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Nós pecamos
em Adão. Essa era a nossa condição. Mas vamos voltar a Efésios 2, agora nos versos 4 e 5. Temos boas notícias. A misericórdia de Deus na vida do pecador. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Deus amou pecadores e enviou o seu Filho amado para nos redimir, para nos livrar da culpa, do domínio e da condenação do pecado. E tudo isso foi mediante o pagamento de um alto preço, meus irmãos. Preço pago na cruz do Calvário. Eu queria que vocês entendessem isso, que Deus não fez vistas grossas diante das nossas transgressões. Deus não fez vistas grossas diante da nossa rebelião. Alguém teve que pagar. Cristo pagou. Cristo morreu a nossa morte. Por isso que afirmamos que a morte de Cristo foi substitutiva. O sangue do justo foi derramado pelos injustos, para que fôssemos salvos. Isaías profetizou isso de uma forma maravilhosa, meus irmãos. Isaías 53, 5 e 6. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus castigou o nosso pecado em Jesus. Nós jamais conseguiríamos nos salvar. Os méritos são todos de Cristo. Foi Ele que se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. É Filipenses 2,7. Ele se humilhou, foi obediente até a morte, morte de cruz, uma morte maldita para nos reconciliar com o nosso Criador. Meus irmãos, nós não estamos aqui nesta noite porque somos bonzinhos. Você não está aqui, meu irmão, porque você é um pai atencioso, um marido carinhoso. Você não está aqui, minha irmã, porque você é uma mãe muito amorosa. Você não está aqui porque você é uma mãe muito amorosa, uma esposa dedicada. Nada disso. Nós só estamos aqui porque Deus simplesmente decidiu amar quem não presta. E nós temos dificuldades para entender isso, porque gostamos de fazer comparações uns com os outros. Eu não sou perfeito, né? Mas fulano de tal é pior do que eu. Não é isso que o Evangelho nos ensina. A Bíblia diz que não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, diz Romanos 3, 10 ao 20. Nós fomos salvos pela graça mediante a fé, que é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
E aqui eu quero chamar a atenção para algo importantíssimo. A salvação pertence ao Senhor. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Nós vivemos num país muito violento, onde várias atrocidades são cometidas. E nós olhamos para os bandidos, para os traficantes, homicidas, e pensamos exatamente como o não crente pensa. Chegamos até a repetir algumas frases do tipo: esse aí não tem salvação. Esse aí, nem Deus dá jeito. Chegamos até a dizer para políticos corruptos: esse vai direto para o inferno. Porque na nossa cabeça nós categorizamos pecados. Esses pecados Deus perdoa. Aquele outro não. E nós ecoamos conceitos que não são bíblicos. E nos esquecemos que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É por isso que eu disse, meu irmão, que a salvação pertence ao Senhor e não a nós. A graça de Deus é o que nos salvou. A nossa salvação, ela é uma obra trinitariana. Nós estamos caminhando bastante na carta aos Efésios, porque me parece que Deus abriu seu coração para a igreja, revelando o seu amor, a sua graça, sua misericórdia, o seu plano de salvação, criando um novo povo, adotado em Jesus Cristo. E aqui, isso é bastante evidente em Efésios 1, 3 a 14, todo aquele parágrafo. E eu não preciso abrir agora, eu só vou trazer alguns versículos aqui. Versículos 3 a 14, eu vou começar. Vamos abrir aqui. Eu vou começar dizendo que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Irmãos, Deus não escolheu santos. A santidade, ela é uma consequência da escolha de Deus. Nós já vimos como nós estávamos antes da salvação, mortos em delitos e pecados, escravos do nosso pecado. Depois Deus deu um destino para aqueles que Ele escolheu. A Bíblia diz que em amor nos predestinou para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo. Essa é a obra do Deus Pai. Agora o Filho executa o plano de Deus. Nele, em Jesus, verso 7, nós temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça que Ele derramou abundantemente sobre nós. Os nossos pecados foram perdoados e ninguém pode acusar o crente. A culpa foi removida. E aqui eu chamo a atenção de um outro ponto importante. A presença do pecado, ela ainda está em nós. Isso significa que nós vamos lutar com a nossa velha natureza até Jesus voltar ou sermos chamados à presença dele. Se você pecar, meu irmão, se pecar, minha irmã, peça perdão a Deus. Nós temos um advogado junto ao Pai. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Digo isso porque o inimigo pode usar o seu pecado para te acusar. Confesse o seu pecado diante de Deus e continue caminhando em obediência ao Evangelho de Cristo, fazendo morrer todas as coisas que pertencem à nossa velha natureza. Nós precisamos crer em Deus, naquilo que diz a sua palavra. De que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ninguém pode intentar acusação contra os eleitos de Deus. É Deus quem os justifica. E é exatamente isso que nós precisamos ter em mente. Diante das ciladas do diabo, mas também nas lutas contra o nosso pecado, contra os conceitos do mundo. Esse é o capacete da salvação, a obra perfeita de Cristo na cruz. E essa obra não pode ser anulada. Tudo está consumado. Em nós habita o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E é por isso que o apóstolo Paulo exorta a igreja a se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. O nosso Deus é todo poderoso. E por fim, no final desse parágrafo, nós temos a obra do Espírito Santo. Depois que ouvimos o Evangelho da salvação e nele crido, nós recebemos o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é o penhor, a garantia, até o resgate, até sermos resgatados pelo nosso Deus. O Senhor voltará para buscar aqueles que Ele remiu. E aqui eu faço a primeira aplicação da mensagem. Leia a Bíblia, meu irmão, e obedeça o Evangelho. Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, no verso 10 de Efésios 6, diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Meu irmão, não tem como se fortalecer no Senhor sem vida de leitura bíblica e obediência ao Evangelho de Cristo. Não tem como. Eu sou professor aqui na igreja da educação infantil, da classe dos juniores, e alguns estão aqui. Aqui eu tenho a Mandinha, tenho o Vitor, tenho o Paulo, que chegou agora, tenho a Elisa, tenho a Luísa, que está com o pai dela ali atrás. O Lucas me abandonou juntamente com o Miguel, mas fazer o quê, né? E eu falo para eles constantemente: nós precisamos aprender a pensar biblicamente. Isso significa conhecer o Evangelho e tomar decisões a partir dele. Isso é cosmovisão cristã. Você enxerga essa realidade a partir das lentes do Evangelho. A sua visão, meu irmão, deste mundo, ela é informada pela palavra. Todos os domingos nós estamos aqui na igreja recebendo, pela misericórdia e graça de Deus, boa doutrina, ensino fiel das Escrituras. E o que temos feito com o conhecimento que temos recebido? O ensino da palavra não é para ser colocado numa estante para ficarmos admirando. Olha que linda é a doutrina da justificação pela fé. De fato, ela é belíssima. O Filho amado cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Nós jamais seríamos capazes de cumpri-la, e por isso Deus o declarou justo. Então, quando nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, os nossos pecados foram imputados nele, e a justiça dele foi imputada em nós. Na teologia nós chamamos de dupla imputação, e a base é Gênesis 15, 6. Abraão creu e por isso foi imputado para a justiça.
Em outras palavras, os nossos pecados foram creditados na conta de Cristo e a justiça dele foi creditada na nossa conta. Fomos declarados justos por Deus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa justificação, ela também faz parte daquele pacote de bênçãos espirituais de Efésios, capítulo 1, verso 3. O ensino das Escrituras, meus irmãos, é para ser vivido. Se observarmos as cartas de Paulo, as doutrinas andam de mãos dadas com a prática. E eu volto a pergunta: o que nós temos feito com o conhecimento que temos recebido todo domingo? Eu preciso dizer que sem leitura bíblica e sem conhecer os mandamentos do nosso Deus, sem viver a palavra, você não vai amadurecer como cristão. Não vai. Nós não vamos. Você não vai edificar o seu casamento na palavra. Você não vai ensinar para os seus filhos o caminho que eles devem andar. Você não vai mortificar o seu pecado e ainda estará com a sua cabeça desprotegida, com a sua mente desprotegida durante os ataques do inimigo. Leia a Bíblia, meu irmão. Segunda aplicação da mensagem: tenham vida de oração. Nos versos 18 e 20 de Efésios 6, Paulo diz: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Eu pergunto novamente: você tem orado por você? Você tem orado pela sua família, pelos seus familiares não crentes? Tem orado pela sua igreja, pelos irmãos em Cristo, pelos nossos pastores? Tem orado por eles? Quando você ora por algum irmão, quais são os motivos que você tem colocado diante de Deus? Coloque a sua igreja diante do Senhor, meu irmão, constantemente. Os irmãos que são novos na fé, aqueles que estão aqui na igreja e vieram de igrejas que a doutrina não era tão fiel às Escrituras, mas que são irmãos. Ore pela conversão das nossas crianças e dos nossos adolescentes. O crente vive em constante vigilância. Vamos lembrar, o nosso adversário anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eu queria encerrar essa mensagem com Mateus, capítulo 1, verso 21. Uma promessa de Deus. Disse o anjo a José: ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. John Stott, no seu livro A Mensagem de Efésios, cita um trecho do escritor, exegeta, pastor Charles Hodge, que escreveu: o que adorna e protege o cristão, que o capacita a levantar a cabeça com confiança e alegria, é o fato de ser salvo. Confiemos na obra de Cristo, meus irmãos, para a glória dele.
Curva a sua cabeça, vamos orar nesse momento. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a ti, mortificando o nosso pecado. Sustente cada um aqui, Senhor. Ó Pai, molda o nosso caráter, Senhor, segundo o caráter de Cristo, Pai. Que a tua graça sustente os meus irmãos no seu dia a dia, na sua família, no seu trabalho. Que eles deem bom testemunho, Pai, de Cristo, Pai. Que aqueles que ainda não te conhecem possam ver nos meus irmãos Cristo Jesus, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Deus seja louvado.